Olá pessoal, eu sou a professora Dinanci Silva, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje a nossa aula é a aula de número 151 e nós vamos tratar dos tipos textuais narração. Vamos praticar hoje. Então vamos lá, gente? Então, amores, a nossa primeira questão do praticando de hoje, você precisa exercitar, diz o seguinte: um escritor destaca-se pela produção dos gêneros fábula, conto, crônica e romance. A sua produção está relacionada com o gênero. Eu quero que você analise essas 4 alternativas e me diga qual é o gênero que está relacionado com o enunciado da nossa questão. Eu volto daqui a pouquinho para conferir o seu trabalho. Trabalhando, gente! Então, queridos,
já de volta para correção, agradecendo a participação dos queridos, vão tentando aí, aqueles que ainda não conseguiram resolver, vão resolvendo. Você precisa resolver para assimilar, compreender bem o conteúdo. Então, a nossa primeira questão ficou assim: um escritor destaca-se pela produção dos gêneros fábula, não é? O gênero textual fábula, o gênero textual conto, o gênero textual crônica e o gênero textual romance. Então, o nosso enunciado diz o seguinte: a sua produção está relacionada com o gênero, qual dessas 4 alternativas é? Né? Então, esses gêneros aí estão relacionados a qual gênero, a qual tipo de gênero? Vamos lá. Então, já vou agradecer a participação, né? Você que está fazendo a tentativa de acertar, e vou assinalar que pertence ao gênero textual narrativo. É isso, amores. Olha aqui. Assinale aí, gênero textual narrativo. Por quê? Porque, gente, esses gêneros fábula, conto e crônica e ainda o romance, eles contam, eles narram uma história com personagem, com tempo, com lugar, né, o narrador e o enredo em si. Então, ele tem todos esses elementos. Obrigada, então, pela participação. E agora nós vamos para a nossa segunda questão. Vamos lá, não deixe de participar. Participe aí, quero registrar a sua participação. Questão de número 2 diz assim: são características do gênero narrativo. Já sabemos que o gênero narrativo conta uma história e agora nós queremos mais, queremos entender mais ainda das suas características. Vou deixar aqui com você as 4 alternativas, você lê, analisa uma por uma e verifica quais são as características do gênero narrativo que estão inseridas numa dessas alternativas, ok? Volto daqui a pouquinho para corrigir o seu trabalho, estou te esperando.
Olha aí, gente, já de volta. E glória a Deus que nós temos participantes. Isso mesmo. Você deve participar para consolidar a sua aprendizagem. Desde Aristóteles. Fica-se sabendo que quanto mais você exercita, mais você pratica, mais você se especializa e realmente aprende e apreende aquele objeto de ensino. No caso, o nosso objeto pedagógico aqui, que são os títulos, os textos narrativos, né? Esse gênero textual narrativo, para você conhecer muito sobre ele. Vamos então à participação dos nossos queridos. Olha aí, quem nós temos? Eu vou colocar os meus óculos aqui. Vamos ver. Nós temos então aí a aluna Solange Vitória, dizendo que a questão 2 é a letra C. Muito bem. Obrigada por sua participação, Solange. Quem mais nós temos? Nós temos o Pedro Henrique. Olha, lembro de você, Pedro Henrique, sempre participativo. A Solange também, né? A Vitória. Questão 2 é a letra C. Ótimo. Vamos lá, vamos ver se mais alguém concorda com você. Temos aí quem? A Rebeca. É isto? Rebeca dizendo que a questão 1 é a letra C. Já examinamos a questão 1, Rebeca. Estamos na questão 2. Ok, muito bem, obrigada, queridos, pela participação de vocês. Quero ver mais participações. Outros alunos vão se manifestando aí. Ainda temos 2 questões para resolver. Quero a participação de todos. Vamos lá? A segunda questão diz o seguinte: são características do gênero narrativo. Você aprendeu que a narrativa é um gênero textual que conta, que expõe uma história, com narrador, personagens, tempo, o enredo, o conflito em si, o desfecho, o clímax, são várias as características. Onde, meus queridos, está, então, as características principais? Onde estão essas características principais desta nossa questão número 2, do gênero textual narrativo? Será que está na letra A? Não. Na letra B? Também não. Então vamos seguir. Você já examinou. Vamos para a letra C e letra D. Vamos aqui para a letra D. O gênero narrativo faz referência à narrativa feita em forma de versos. Lembra que nem tratamos sobre isso, certo? Conta história, conta fatos grandiosos e heróicos sobre a história de um povo. Isso não, isso é epopeia. Ok? Então vamos lá. Parabéns para os nossos queridos que assinalaram a letra C. O Pedro Henrique e a Solange assinalaram a letra C. Parabéns para vocês. Um abraço em nome desses 2 alunos para todos os nossos alunos que estão participando nesta aula de hoje, certo? Então isso mesmo, o gênero narrativo apresenta um enredo, no qual, neste enredo, existe uma situação inicial, onde o narrador vai apresentar os personagens, né? Depois nós temos a modificação da situação inicial, que vai dar num conflito, depois o clímax, o epílogo, que é o final, não é? O encerramento da história, e também nós temos os elementos que compõem esse gênero, que são o narrador, o tempo, o lugar, o enredo, que é a situação em si, né? Ou a situação, e os personagens. Muito bem. Então já frisamos aí todas as características do gênero narrativo. Quando você estiver lendo uma história e observar essas características, tem tempo, tem lugar, tem conflito, tem personagem, tem narrador, tem enredo e tem mais, né? Outras, a situação inicial. Então você vai entender que se trata de um gênero narrativo. Vamos para a nossa terceira questão. Vamos lá. Vou deixar com vocês, tá bom? Você vai ler a história, resolver a questão e eu volto aqui. O finalzinho da questão eu quero ler para você. Qual é o enunciado? Qual é a questão? O que eu quero saber de você? Que elemento do enredo é esse? Ele fala do enredo e você vai ler. Tá bom, meus amores? Volto daqui a pouquinho para corrigir.
Olha aí, os nossos queridos participando e eu amando. Ah, e nós temos quem agora? Diretora, quais são os nossos alunos que estão participando? Além da Solange e do Pedro Henrique, que já participaram conosco. Vamos ver. Nós temos a Solange, ok, dizendo que a questão 3 é a letra B. Obrigada, Solange, por mais essa participação. Temos aqui o nosso aluno Daniel José, dizendo que é a letra B. Obrigada, Daniel, por sua participação. E o Pedro Henrique, obrigada, Pedro Henrique, sempre presente, dizendo também que é a letra B. Muito bem. E os demais, o que é que vocês estão dizendo que essa questão de número 3 é, gente? Qual é a letra? Vamos para a questão? Olha aí, vou ler com você e você lê aí. O coveiro, de Milô Fernandes. Então, ele foi cavando, pois sua profissão, coveiro, a profissão dele era coveiro, era cavar. Mas, de repente, na distração do ofício, o ofício de ser coveiro, que amava, percebeu que cavara demais. Tentou sair da cova e não conseguiu. Levantou o olhar para cima e viu que sozinho não conseguiria sair. Gritou! Ninguém atendeu. Gritou mais forte, ninguém veio. Enrouqueceu de gritar, cansou de esbravejar, desistiu com a noite. Ah, já estava cansado. Sentou-se no fundo da cova, desesperado. A noite chegou, subiu, fez o silêncio das horas tardias, bateu o frio da madrugada. E na noite escura não se ouviu um som humano, embora o cemitério estivesse cheio de pipilos e coachares naturais dos matos. Só pouco depois da meia-noite é que vieram uns passos. Eita, pá. Deitado no fundo da cova, o coveiro gritou. Os passos se aproximaram. Uma cabeça ébria, você lembra, bêbada, apareceu lá em cima. Perguntou o que havia. O que é que há? O coveiro então gritou, desesperado. Tire-me daqui, por favor, estou com um frio terrível. Mas coitado, condoeu-se o bêbado. Tem toda a razão de estar com frio. Alguém tirou a terra de cima de você, meu pobre mortinho. E pegando a pá, encheu-a e pôs-se a cobri-lo cuidadosamente. Olhe, já de madrugada, o coveiro ouve uns passos e percebendo a presença de alguém, o bêbado, pede que o tire da cova. Que elemento do enredo é esse? Não é? Qual é o elemento aqui ele está se referindo? O enredo é a história em si, não é? A trama aí. Qual é, então, esse elemento? Olha aí, parabéns para os nossos queridos, o Daniel, a Solange e o Pedro Henrique, que assinalaram a letra B. Parabéns, é o clímax, não é? É o ponto alto da história. Muito bem, parabéns para vocês. E para aqueles que estão tentando, vamos para a nossa quarta questão. Olha aí. Você vai ler o mesmo texto que você já leu e vamos para a nossa questão. O enunciado da nossa questão diz assim. Vamos lá. Que elemento do enredo é chamado... Esse elemento do enredo é chamado de... Veja, é o mesmo texto, mas a pergunta da questão é diferente, tá, amores? Qual é o elemento do enredo? Como é que ele é chamado para a questão número 4? Está bom? Volto daqui a pouquinho para conferir seu trabalho.
amores, já de volta. E onde está o Pedro Henrique, o Daniel? Porque no momento eu só estou observando aqui a participação da Solange. Obrigada, Solange. A Solange está dizendo que a questão 4 tem como resposta a letra D. Obrigada, Solange. Para você também, meu amor. Quem mais? Ai, Daniel, que bom, voltou o Daniel. Letra D. Obrigada, Daniel. Amo vocês. A participação de vocês é super, hiper importante, gente. Vamos participar. Amores, já lemos o texto, lembra? Não há necessidade de ler novamente. Então eu já vou direto para a nossa questão, que diz o seguinte: qual é o elemento, deixa me ver aqui, qual é o elemento do enredo, não é? Como é que ele é chamado? Olha aí, gente, lendo a história todinho que você já viu, não é? Você sabe, esse elemento é chamado de desfecho. E eu parabenizo aqui a Solange, o Daniel que participou, não é? Quem mais? O Pedro Henrique já participou dessa vez? Diretora? Ainda não? Olha aqui, parabéns então a Solange e ao Daniel, que assinalaram que é o desfecho, letra D. Gente, o desfecho consiste em quê? Consiste na solução dos problemas, do problema que foi desencadeado. Lembra que o coveiro, a profissão dele era cavar. Ele cavou, e aí, pau, caiu lá dentro, não é? E não pôde mais sair, passou a noite inteira. Já depois da meia-noite ele ouviu uns passos, vinha um ébrio, que é um bêbado, não é? E aí ele gritou. Bem, antes disso ele já estava rouco de tanto gritar e ninguém aparecia. Mas após a meia-noite apareceu um bêbado lá e ele pediu socorro: me tire daqui, não é? E o bêbado disse para ele: ah, coitadinho, esqueceram de cobrir, tem razão de você estar com frio, esqueceram de cobrir você. Pegou a pá e pá, muita terra em cima, não é? É isso. Então a solução, o desfecho é exatamente isso. A solução do conflito, não é? Daquele problema que tinha se estabelecido ali quando ele não pôde mais sair. Cavou e não pôde mais sair. Quando ele ficou lá dentro, se estabeleceu esse conflito, esse drama dele, esse problema, e que foi resolvido, então, no final. A solução não foi boa não, né? Foi trágica, mas foi resolvido, chegou-se ao desfecho, ao final da história. Meus amores, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero vocês numa próxima oportunidade. Vamos participar. Obrigada, Daniel, Pedro Henrique e a Solange que participaram conosco. Beijo no coração de vocês, amores. Estudem. Estudar é tudo de bom e garante um futuro promissor para você, um futuro profissional. Tá bom? Aos demais também estudem. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Beijo no coração. Tô indo. A sua aula continua no próximo vídeo.